Hello, everyone. Very welcome to the first episode of BF Academy Podcast. Eu sou a Teacher Bárbara e hoje é o nosso episódio inaugural do podcast aqui no BF Academy English Course. Nós vamos iniciar os nossos podcasts com um tema muito interessante, levando em conta aqui que eu passei um tempo, pessoal, pensando no que seria o tema do nosso primeiro podcast, né? O que seria um marco inicial. Então, pensei em muitas coisas, pensei em a gente começar com uma história bem legal, short stories, ou falar de alguma curiosidade, gramática, enfim. Mas eu pensei melhor e decidi começar com um guia de início para brasileiros que estão iniciando a sua jornada em língua inglesa. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Um guia para você que está começando, que não sabe direito como funciona, que se sente perdido. Então, para isso, eu fiz esse podcast para te ajudar. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto, a síndrome do eterno iniciante. Se você já tentou aprender inglês várias vezes e parou no meio, esse episódio é para você. Hoje vamos conversar sobre como começar de verdade, sem promessas mágicas, mas com estratégia real para quem é brasileiro. Para falar disso, nós precisamos falar das principais dificuldades que um brasileiro pode enfrentar ao estudar a língua inglesa. E por que os brasileiros sofrem tanto? Bom, aqui eu vou elencar 3 pontos. O primeiro deles é o medo do erro. Então, muitos brasileiros pensam que eles não podem errar. E por pensarem em não errar, eles tentar, deixam de tentar acertar, deixam de buscar aprender mais, de falar, isso gera vergonha, medo e assim você não pratica o seu inglês. Então, para deixar bem claro, o perfeccionismo, ele é o maior inimigo da fluência. Segundo, a comparação. Tentar comparar a estrutura do português com a do inglês. Então, nós vemos muito disso. Claro, pessoal, é natural para quem está começando que a pessoa utilize como referência a língua portuguesa, tendo em vista que ela nasceu em um país de língua portuguesa. Portanto, a sua maior referência é de fato a língua portuguesa. Porém, a gente não pode levar isso, carregar esse tipo de hábito por toda a nossa jornada da língua inglesa. Nós precisamos deixar de comparar o português com o inglês, porque são 2 línguas distintas, com histórias distintas, com palavras distintas. Algumas coisas nós vamos conseguir, sim, utilizar da mesma maneira, mas não vale para tudo. Então, essa questão de estar sempre tentando comparar a estrutura, de tentar traduzir tudo da maneira em que você usa do português para o inglês pode atrapalhar bastante. Então a minha dica é: deixa o inglês fluir do jeito que ele é, consuma o inglês para que você comece a entender como de fato funciona a estrutura da língua inglesa. Isso vai te ajudar bastante. Terceira dificuldade do brasileiro é o mito da imersão total. Então achar que só vou aprender inglês se eu morar fora do país. Então, gente, isso não é necessariamente verdade, tá? Inclusive, muitas pessoas aprenderam inglês sem nunca ter pisado fora do país e eu me incluo no meio dessas pessoas. Isso não significa que você não vai aprender o inglês se não morar no exterior, se não fizer o intercâmbio. E nós temos também os casos de pessoas que vivem no exterior ou que já viveram e que mesmo assim tiveram muita dificuldade mesmo estando lá, porque não significava exatamente aprender tudo, tá? Então, essa questão de imersão total, eu só vou aprender o inglês se eu estiver em um país de língua inglesa, é um mito. Vou dar uma dica, o inglês, ele não é um dom, ele é um músculo, você precisa de consistência, não de horas de estudo apenas no domingo. Então, separar ali os seus 15 minutos, pelo menos 15 minutos por dia, vai ser muito importante na sua caminhada para a língua inglesa. E agora vamos falar sobre o caminho das pedras, sobre como começar. Se você está começando hoje, vou dar aqui algumas dicas. E uma dica, né, eu já até falei no tópico anterior, sobre micrometas.
Estude pelo menos 15 minutos todos os dias, em vez de 3 horas uma vez por semana. Então, ter micrometas e cumprir essas metas é muito importante. Quando nós falamos de estudar, nós não precisamos estudar exaustivamente várias horas em um único dia, mas precisamos ter consistência. Mesmo que não seja tudo isso, que você não disponha de tanto tempo, o mínimo que você fizer todos os dias vai fazer muita diferença a longo prazo. Outro ponto, input compreensível. O que é input? Input são os estímulos ao qual você foi exposto. Você vai ter que se expor a estímulos de língua inglesa. Então, é importante que você escolha muito bem esses inputs, tá? Assistir desenhos, séries que você já conhece, ouvir podcasts como este. Então, o segredo é tentar entender o contexto, não traduzir palavra por palavra. E quanto mais de inglês você consumir no seu dia a dia, melhor serão desenvolvidas as suas habilidades em língua inglesa. E quando eu falo de habilidades, pessoal, eu estou falando das 4 habilidades principais que são listening, speaking, reading and writing. Para quem não sabe, é escuta, fala, leitura e escrita. Então, nós precisamos desenvolver essas 4 habilidades ao estudar a língua inglesa. Nosso próximo ponto é pronúncia versus sotaque. Não tente parecer um nativo de Londres ou Nova York. Foque em ser compreendido. O principal objetivo da língua é a comunicação. Então, você precisa focar em ser compreendido, tá? Ótimo, você pode achar lindo, sim, o inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano. Enfim, existem muitos sotaques diferentes na língua inglesa, assim como existe na língua portuguesa. Mas você não pode se prender tanto a isso, ao ponto ali de não conhecer palavras e sotaques diferentes da língua inglesa. O principal ponto é, você tem que saber se comunicar e se fazer ser compreendido em língua inglesa. Então, compreensão é o ponto essencial. E agora, vamos para o nosso cantinho da curiosidade, nosso Curiosity Corner. E hoje nós vamos falar sobre os falsos cognatos ou os false friends. Para quem que não sabe o que são cognatos, cognatos são palavras que são semelhantes em sua grafia e em seu significado. Palavras de idiomas diferentes. Porém, no meio dos cognatos, nós vamos ter algumas palavras que têm uma grafia muito semelhante, porém, quando nós estamos nos referindo ao seu significado, elas podem não ser parecidas. Nem um pouquinho, podem ser totalmente diferentes. E é com esses cognatos, que são chamados também de false friends, que nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque eles parecem palavras de língua portuguesa, mas significam coisas diferentes. E aqui eu vou te dar 3 exemplos. E o primeiro é actually. Actually, muita gente pode pensar que significa atualmente, mas ele significa na verdade ou de fato. Próximo, parents. Parents não é parentes, e sim pais. Pai e mãe, parents. Nosso próximo cognato é pretend. Pretend pode parecer pretender, mas na verdade é fingir. Então, olha, essas armadilhas elas confundem muitos iniciantes brasileiros. E agora, guys, nós estamos chegando no fim do nosso primeiro podcast. Foi uma maravilha estar com vocês, eu realmente estou muito contente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. E se você quer me dar dica de algum tema que você queira ouvir em inglês, que você queira saber, tenha curiosidade, você pode, claro, me enviar, tá bom? Aos meus alunos do VF Academy, vocês podem me enviar, né? Vocês têm aí o meu contato, nossa rede de contatos, então vocês podem enviar as sugestões que vocês têm. E esse, guys, foi o nosso primeiro passo no BF Academy Podcast. Nós traremos muitas novidades, muitos temas variados, short stories,
Alguns podcasts totalmente em língua inglesa, outros mais mesclados, e esse aqui foi mais para você que está conhecendo, iniciando a sua jornada em língua inglesa, então por isso foi totalmente em língua portuguesa, para que você se sinta tranquilo e à vontade. O primeiro passo é aceitar que você vai errar e que o erro ele é parte do processo. No próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho de rotina. E se você gostou dessas dicas, você pode preparar o seu caderninho para a nossa próxima aula e nos seguir nas redes sociais, BF Academy. E por hoje é só. Bye, bye!